Constituindo o Direito com os acadêmicos do Centro Universitário Univel, Arthur Rossoni, Jennifer Dalpra, Heloíse Vassen, Evandro Ronsani, Heloísa Andrade e Marcos Felipe. Olá a todos, sou o aluno Marcos Felipe e hoje estou aqui com minha colega Heloísa Andrade para dar continuidade ao nosso projeto de extensão, o podcast Constituindo Direitos, um projeto da Univel Centro Universitário para com comunidade. Então, primeiramente, no episódio de hoje, nós vamos comentar o livro da nossa querida autora Alessandra Brustolin, que traz como título A Justiciabilidade de Medicamentos e Suas Implicações. Então, para começar, nós vamos analisar as jurisculturas da Colômbia e da África do Sul com foco direto na saúde, o comportamento judicial das cortes e as suas repercussões. A compreensão da política constitucional de saúde da Colômbia e da África do Sul é uma tarefa desafiadora, pois ela ultrapassa o texto constitucional, além de que esses países apresentam peculiaridades históricas, políticas e socioeconômicas bastante complexas. Na Colômbia, temos o marco inicial, que é a Constituição da Política da Colômbia, de 1991. Antes dessa Constituição, uma parcela mínima do sistema de saúde colombiano era pública e a outra era subsidiada por seguros de saúde, sendo direcionados aos empregados. E os recursos eles eram provenientes do Instituto de Providência Social, que era financiado pelo governo, pelos empregadores e até mesmo pelos próprios empregados. Esse modelo acabou se tornando então insuficiente ao decorrer dos anos, acarretando a desproteção da grande parte da população da Colômbia. Já na África do Sul, podemos dizer que após a Constituição da República da África do Sul de 1996, o direito à saúde foi constitucionalmente estabelecido. Nesse caso sul-africano, há uma obrigação constitucional para a realização do direito à saúde de forma universal e equitativa, que impõe ao Estado a adoção de medidas legislativas e razoáveis para alcançar o progresso do direito da saúde dentro dos seus recursos. Dessa maneira, então, a Constituição sul-africana obriga o Estado a trabalhar rumo à realização progressiva do direito à saúde. Porém, mesmo exercendo uma obrigação positiva, ela não especifica quais são os critérios que considera razoáveis. Então, na prática, esses países eles estão em conformidade com o contexto histórico de desigualdade e de pobrezas que são vivenciados, repercutindo assim no cenário que a gente encontra tanto na Colômbia quanto na África do Sul, epidemiológico e de doenças. Mas ainda há um contraste quanto ao número de litígios em relação a ambos os países. Então, assim, para entender melhor, precisamos analisar o posicionamento que é adotado pelas cortes constitucionais que acabam envolvendo a saúde. A Colômbia e a África do Sul possuem dois órgãos jurisdicionais superiores, diferente do que ocorre aqui no Brasil. Estas cortes são as instâncias decisórias máximas quando o assunto concentra sob a sua jurisdição. Na Colômbia temos a Corte Constitucional da Colômbia, a CCC, e na África do Sul temos a Corte Constitucional da África do Sul, a CCSA. Apesar de seguirem os mesmos modelos de jurisdição constitucional, os países não seguem exatamente o mesmo padrão. Ambos exercem a proteção à matéria constitucional, mas na África do Sul, a Corte tem o seu âmbito de atuação alargado, porque além da matéria constitucional, também é competência da Corte a análise de qualquer outro assunto de interesse público e geral. Já com relação ao direito à saúde, a Corte colombiana interpreta como um direito positivo e negativo, e também determinou 4 maneiras em que é possível exigir o direito por meio de advogado. No primeiro caso, podem ajuizar ações se o serviço solicitado estiver incluído em planos de saúde obrigatórios. Há ainda outra maneira de judicialização deste direito é quando o serviço for solicitado por médico vinculado à unidade de atendimento. Também entra na possibilidade de ações judiciais quando o serviço é necessário para preservar os direitos básicos relacionados à preservação da dignidade humana e da integridade física. E por fim, se o serviço foi solicitado previamente pelo responsável, mas foi recusado ou se atrasou injustificadamente. Já os tribunais sul-africanos são bastante limitados, tanto que não houveram grandes obstáculos para decidir quais decisões seriam analisadas. Uma das decisões mais relevantes para o estudo é o Grootboom, que nem sequer se trata essencialmente do direito à saúde, mas sim do direito à moradia. A análise desse caso é importante, porque o tribunal, embora tenha decidido sobre outro direito, sinalizou uma mudança em sua interpretação do direito à saúde. Se tratando da análise das decisões dessas cortes,
podemos verificar que o impacto gerado pode surgir na efetividade com relação às demandas desses direitos, mesmo que seja a longo prazo. É preciso, então, a racionalidade dos critérios para que os litígios não ameacem a estabilidade financeira dos sistemas de saúde que foram implantados, para que, dessa forma, as intervenções judiciais não se tornem prejudiciais para o progresso do âmbito do direito à saúde. E depois de analisadas essas experiências da Colômbia e da África do Sul, a autora passa ao estudo comparatista entre esses países e o Brasil, com o objetivo de compreender como essas experiências podem contribuir no fenômeno da justiciabilidade. O olhar comparatista contribui para um diagnóstico dos problemas enfrentados aqui no Brasil e as possíveis soluções. Na análise desses países se notam alguns aspectos similares em suas histórias, que podemos pontuar aqui. Dentre eles, notamos que os três possuem históricos autoritários, com acentuada discriminação e desigualdades socioeconômicos, sem falar da marginalização dos menos abastecidos, que ainda são desfavorecidos no acesso aos serviços de saúde. Outro aspecto que se nota é a recente democracia implantada, tendo em vista que a promulgação das constituições brasileira, colombiana e sul-africana se deram, respectivamente, nos anos de 1988, 1991 e 1996, todas marcadas pelo fim de períodos de restrições. Por essa razão, buscam retomar a confiança da população e reestruturar o sistema jurídico constitucional através da oposição ao autoritarismo. E, por fim, essas são conhecidas como Constituições dos Povos. Tanto que, quando analisados os preâmbulos, podemos observar a presença do desejo de superação do passado e a busca pela harmonia social. Um exemplo disso está na Constituição brasileira, que traz isso de forma mais sutil através da expressão nós, representantes do povo brasileiro. Outro aspecto presente nesses países é a política constitucional de saúde, que se pauta pela universalidade e integralidade, princípios estes que buscam a máxima amplitude dos direitos a todos. Porém, por ser considerado quase que uma realidade inalcançável, nenhum dos países conseguiu desenvolver de forma plena tais princípios. O texto constitucional também foi influenciado por documentos internacionais em matéria de saúde, que prevêem o foco na dignidade humana, proteção à vida e a garantia à saúde, por meio de ações positivas dos atores estatais, apresentando sempre medidas progressivas. E, em última análise, quanto ao olhar comparatista lançado sobre esses países, trata-se da definição do direito à saúde, em que nenhuma das constituições foi delimitada sua abrangência. Tema esse que daremos maior enfoque a seguir. Essa ausência da definição nas constituições quanto à abrangência do direito à saúde gera uma necessidade das cortes em interpretar o texto constitucional de acordo com os princípios adotados. Assim, conforme o posicionamento das cortes, as restrições dos direitos sociais ficam sujeitos a interpretações de juízes, que recebem essas demandas para julgamento devido a uma omissão estatal, e até mesmo podemos falar na perda de confiança que a população passou a ter com as instâncias políticas que ficaram a cargo do judiciário resolver as demandas polêmicas, tais como o fornecimento de medicamentos. Quando lançamos novamente o olhar comparatista sobre os países estudados, notamos diferenças na abrangência do direito à saúde. Isso porque as cortes colombiana e sul-africanas já decidiram que o direito à saúde é passível de restrições, enquanto que o Supremo Tribunal Federal considera esse direito absoluto e quase que imediatamente realizável. Tal entendimento influencia nas mais diversas áreas de atuação do Estado, como já discutido nos nossos episódios anteriores. A crítica, então, que se faz quanto à justiciabilidade no Brasil é principalmente o papel do STF como ator incontornável da formulação de políticas públicas, ultrapassando os limites institucionais e constitucionais que são estabelecidos por meio de definições que ficam a cargo de quem o interpreta. Para que possamos entender como o STF entende a abrangência do direito à saúde, podemos analisar as primeiras demandas concedidas. No caso brasileiro, a decisão para avaliar as repercussões do posicionamento da Corte foi quanto às ações e medicamentos para o tratamento da AIDS, que concedeu ao direito à saúde como imediatamente realizável e impostergável, evidenciando a sobreposição do direito à saúde sobre o orçamento e ainda a ausência do interesse coletivo na decisão.
Claro que com isso houve uma repercussão favorável, tendo em vista que o Brasil foi o primeiro país do sul global que assinou uma lei e aprovou a política de distribuição de medicamentos antirretrovirais de forma livre e universal. Mas para não dizer que a Corte gerou algum tipo de restrição, podemos citar que estabeleceu como critério que a ausência de registro na Anvisa impede o fornecimento de medicamento por decisão judicial, só que também estabeleceu que ações dessa natureza devem ser propostas em face da União. Com isso, a Corte não gerou nenhum tipo de restrição efetivo para a justiciabilidade do direito à saúde. A atuação do STF nas demandas de medicamentos parece ignorar as decisões dos órgãos técnicos, como o CONITEC, além de não observar o comprometido orçamento nem as políticas públicas ao conceder de forma irracional e individualizada. O sistema adotado da jurisprudência do direito a tudo e do uso exagerado da dignidade humana não tem contribuído para a amenização do fenômeno da judicialização dos direitos sociais. Apenas demonstra que o STF é tanto o problema como a solução no caso brasileiro. Dessa forma, uma solução apresentada para a problemática seria a de decisões racionais e estratégicas pela Corte, revendo sua própria atuação, e até mesmo se valendo do exemplo da Corte Sul-Africana, que utiliza o direito administrativo nos direitos socioeconômicos. Então, para quem quiser entender melhor o fenômeno da judicialização dos medicamentos aqui no Brasil, com certeza o livro da professora Alessandra é uma ótima recomendação, pois trata de todos os temas já discutidos em nossos episódios, tais como a reserva do possível, o mínimo existencial e os órgãos administrativos envolvidos nessa problemática, né? Então é uma boa leitura para quem se interessou pelo assunto e deseja compreender melhor os conteúdos já estudados nos nossos 8 episódios. Você ouviu o podcast Constituindo o Direito. Obrigado por nos acompanhar até aqui.